E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumão sobre o sistema endócrino. Nós vamos falar então sobre o que é o sistema endócrino, qual que é a função que ele exerce, as principais glândulas, e comentar sobre as principais moléculas do sistema endócrino, que são os hormônios. Então, já coloquei aqui para a gente iniciar, falando um pouquinho do que são os hormônios e as principais glândulas que a gente vai trabalhar aqui agora nesse resumo. Então, é sempre importante a gente lembrar que o sistema endócrino é aquele formado pelas glândulas endócrinas, que a gente estuda lá na parte do tecido epitelial, né? E essas glândulas endócrinas vão secretar na corrente sanguínea aquilo que nós chamamos de hormônios. Os hormônios, então, eles são mensageiros químicos, eles trabalham regulando o nosso corpo, eles têm células-alvo para poderem atuar, e os hormônios trabalham em conjunto com o sistema nervoso. Só que a resposta hormonal, ela geralmente é uma resposta lenta e gradual, e o sistema nervoso tem uma resposta um pouco mais rápida. Então, eles trabalham os dois coordenados. E os hormônios, então, vão regular o nosso meio interno, o nosso metabolismo, o nosso equilíbrio energético, as nossas reações químicas. Nós temos as principais glândulas que eu coloquei aqui para vocês, a hipófise, a tireoide, a paratireoide, o pâncreas, as suprarrenais ou adrenais, as gônadas, e coloquei também falando sobre a glândula pineal e o timo. Vamos então começar falando da hipófise, que é uma glândula que está aqui, ó, na base do nosso cérebro. Se você conseguisse colocar a sua mão, o seu dedo aqui no céu da boca e colocar para cima, apontar para cima, você iria dar de cara aqui com a sua hipófise, né? Se isso fosse possível. A hipófise é uma glândula que tem um tamanho mais ou menos de uma ervilha. E ela tem duas porções, uma porção frontal, que nós chamamos de adenohipófise, e uma porção mais traseira para trás, considerando aqui a região do nosso cérebro, que nós chamamos de neurohipófise. Então, na adenohipófise, nós temos a produção de alguns hormônios e na neurohipófise, outros. Vamos comentar, então, sobre esses hormônios que fazem parte dessas duas regiões. A gente, inclusive, diz assim que a hipófise tem essa parte anterior da glândula com função endócrina e a parte posterior da hipófise, que é a neurohipófise, tem natureza nervosa. E nós já vamos explicar o porquê disso. Então, a adenohipófise produz hormônios que nós chamamos, na grande maioria dos casos, de hormônios trópicos ou tróficos, porque eles vão estimular, na maioria dos casos, o funcionamento de outras glândulas. Agora, quando a gente fala da neurohipófise, a neurohipófise, ela secreta dois hormônios, e ela não produz esses hormônios. Então, a neurohipófise, ela trabalha ali com essa porção, vamos dizer, nervosa, porque ela secreta hormônios produzidos no hipotálamo, que é uma região do sistema nervoso. Então, vamos começar falando da neurohipófise, porque ela tem só dois hormônios, então é mais fácil da gente lembrar, é mais fácil da gente memorizar, e aí a gente deixa para falar da adeno depois. Então, nós temos os principais hormônios da neurohipófise, como a ocitocina e o ADH. Eu vou colocar uma outra foto aqui, ó. Nós temos a adenohipófise aqui pintada de rosinha, a neurohipófise de amarelinha. Nós temos aqui, ó, a ocitocina e o ADH. A região posterior da nossa hipófise, que seria a neurohipófise. Então, quando a gente fala de ocitocina, a ocitocina vai ser um hormônio que tem função, como a própria fotinha mostra aqui pra gente, principalmente atuando nas glândulas mamárias para a ejeção do leite materno e também nas contrações uterinas durante o trabalho de parto. Ah, então ele é um hormônio tipicamente feminino? Não. Nós temos produção de ocitocina nos homens também, tá? É um hormônio que está relacionado às sensações de bem-estar, não necessariamente o hormônio do amor, como geralmente as pessoas costumam dizer, né, que a ocitocina é o hormônio do amor, não necessariamente. A ocitocina é o hormônio do vínculo, da conjugação, né? Então, nós temos a liberação de ocitocina por homens, por mulheres, mas ela tem uma função muito específica nessa questão relacionada a glândulas mamárias e contração do útero, certo? Nós temos também, durante o ato sexual, né, na mulher, no homem, enfim,
Então, nós temos, além da ocitocina, o hormônio ADH sendo secretado aqui na neurohipófise, que é o hormônio antidiurético. Para quem já assistiu os vídeos aqui do canal da Prof. Ju, nós temos vídeos sobre o sistema renal e lá nós comentamos sobre o ADH, certo? Que é o hormônio antidiurético. Essas siglas vêm todas do inglês, então por isso que a gente tem esses símbolos, né? Como eu estou falando aqui, coloquei aqui do lado para a gente poder representar esses hormônios. O hormônio antidiurético, ele vai atuar, então, né, ele vai ser produzido aqui, né, no hipotálamo, na neurohipófise, e ele vai atuar lá nos rins, como o próprio nome já diz, né, antidiurese, ele vai evitar que você vá no banheiro, para você não perder água corporal, porque água é tudo, água é vida, tem vídeo de água aqui também no canal da Prof. Ju, né, fazendo o quê? Ele vai reabsorver água pelos túbulos renais, certo? Então, se você quer entender um pouquinho aí mais sobre a função do ADH, vai lá no vídeo de sistema renal para você dar uma conferida, certo? Então, aqui no caso, ele vai regular, né, a concentração de água que nós temos no sangue, ok? E agora vamos falar dos hormônios que estão na parte da adenohipófise, que é a parte da frente, a parte anterior da glândula, tá? Nós temos, então, aqui hormônios que nós falamos que são tróficos ou trópicos, né, que vão estimular outras glândulas. Só que vamos falar aqui de dois inicialmente, que é a prolactina e a somatotrofina ou GH, que eles têm uma função já mais específica. Então, a prolactina, ela vai atuar nas glândulas mamárias e vai estimular a produção de leite. Veja, então, que é diferente, produção de ejeção de leite pela ocitocina. Os dois hormônios trabalham em conjunto, mas cada um tem uma função específica. Então, a prolactina, ela atua diretamente na glândula mamária. Então, ela já atua direto na glândula mamária e não vai fazer com que haja o estímulo de outra glândula ou de qualquer coisa do tipo, certo? E também nós temos o GH, também é chamado de hormônio somatotrófico, somatotrofina, que vai fazer o estímulo do crescimento celular, principalmente por divisão celular. Então, o GH vai atuar não só nos ossos, como está aqui, mas em todas as células do nosso corpo, especialmente quando nós somos crianças e estamos em fase de crescimento. Vai estimular o aumento dessas células, a divisão celular e o crescimento corporal. Então, ele é um hormônio que tem vários locais de atuação no nosso corpo. Agora, tirando o GH e a prolactina, nós temos os hormônios que nós chamamos aqui de tróficos ou trópicos, que seriam os hormônios gonadotróficos, que eu coloquei aqui do lado, é o FSH e o LH, que vão atuar nas glândulas relacionadas aí às gônadas, que nós vamos falar depois. Depois nós temos o hormônio tireotrófico, que vai estimular o funcionamento da tireoide, que é o TSH, e o adrenocorticotrófico. Se você quiser pôr esse nome nos seus filhos, ou de sobrenome, também fica bem bonito, né? Olha que lindo, né? Adrenocorticotrófico, né? Então, ele é um hormônio que vai estimular, como o próprio nome diz, as glândulas suprarrenais ou adrenais, que é o ACTH, ok? Então, aqui nós temos os principais hormônios da nossa hipófise, tanto da adeno quanto da neurohipófise. Agora vamos focar nesses hormônios que nós falamos aqui, que são os hormônios que são tróficos, né, que vão atuar em outras glândulas, certo? Antes da gente continuar aqui para o primeiro hormônio que a gente comentou, eu gostaria também de lembrar uma coisa muito importante aqui, que sobre a regulação hormonal no nosso corpo, ela geralmente é feita por um processo chamado de retroalimentação ou feedback negativo. E essa retroalimentação negativa ou feedback negativo, como você geralmente vai encontrar nos exercícios, indica que esse hormônio, essa substância química, ela só vai ser produzida quando a gente realmente tiver necessidade. Seu corpo não coloca hormônios na circulação quando você tem eles em excesso. Ao contrário, a glândula para de funcionar, tá? Então, quando a gente tem a retroalimentação negativa ou feedback negativo, ele vai impedir que haja tanto hiper como hipoprodução desses hormônios. Então, o feedback negativo, ele vai funcionar, ele vai fazer com que a glândula produza hormônios a partir de uma determinada necessidade.